Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 3 do podcast 40 por 20, o podcast que se dedica ao futsal em Portugal e, nomeadamente, às divisões abaixo da Liga Placar. Hoje é dia 17 de janeiro de 2023 e estamos, nesta edição do 40 por 20, a fazer a análise a tudo aquilo que se passou na jornada do fim de semana passado, portanto, nas jornadas de 14 e 15 de janeiro. Vamos dar destaque, como sempre, às divisões abaixo da Liga Placar. Nesta fim de semana temos análise, nesta edição, análise à segunda divisão, à terceira divisão, à Liga Feminina e também já notícias sobre a Taça de Portugal Feminina. Portanto, mantenham-se por aí. O meu nome é Xavier Costa, sou treinador de futsal e sou também o anfitrião deste vosso podcast. Começamos então pela segunda divisão, onde existem já, onde já iniciou quer a fase de apuramento para a subida, quer a fase de manutenção nesta segunda divisão nacional. E eu vou começar aqui por compartilhar também, para quem está a acompanhar no YouTube, poder ter acesso às fontes nas quais me basei para as informações. É muito simples e são duas às quais eu desde já dou o meu maior agradecimento possível. Falamos de 00 e da Zona Técnica Futsal. São duas fontes incríveis para quem acompanha o futsal. Eu não sou exceção, é lá nestes dois locais que vou buscar a grande parte das notícias e também os resultados. Começamos pelas notícias. E aqui no que diz respeito à segunda Divisão Nacional, começamos por falar no empréstimo de André Galvão à União e Progresso da Venda Nova. André Galvão, que estava nos Leões de Porto Salvo, acabou de recuperar de uma lesão muito prolongada. O André é um pivô de elevadíssima qualidade, é um dos pivôs que eu particularmente aprecio bastante de ver jogar, mas de facto tem sido um pouco atormentado pelas lesões. O André esteve há relativamente pouco tempo também no Viseu, se calhar o seu maior momento de destaque, depois foi para os Leões de Porto Salvo, lesionou-se, fez esta recuperação e agora a equipa de Porto Salvo entende que é uma boa oportunidade para o André recuperar a sua forma, emprestando à União e Progresso da Venda Nova. Naturalmente que Carlos e Rui Simões, os dois treinadores, ou uma boa parte da equipa técnica deste Progresso de Venda Nova, com certeza agradecem a chegada de André Galvão. Já tem um plantel muito interessante e recebe assim um pivô de elevada qualidade para atacar esta fase de subida de divisão. Também nesta segunda divisão, Alessandro, que estava ao serviço do Portimonense, reforça a equipa do Dínamo de São Joanense, a meu ver, uma das principais candidatas a par do Torriense a subir à Liga Placar, e recebe assim também o ala Alessandro, que estava ao serviço do Portimonense, e houve várias saídas no Portimonense e é normal que agora vão começando a aparecer e a ser notícia os locais para onde os atletas têm chegado. Também saiu do Portimonense como reforço, mas desta feita do Lusitânia dos Açores, trata-se de Coelho. Coelho, internacional lá português, que já teve, ou se calhar também a sua temporada de maior destaque, as suas temporadas de maior destaque, ao serviço do Sporting Clube de Braga, depois passou por Módicos e Belenenses, entretanto saiu para o Luxemburgo para estar ao serviço do CS Zanem, onde foi claramente um dos jogadores importantes da equipa luxemburguesa, regressou a Portugal, esteve ao serviço do Portimonense e agora sai de Portimão para o emblema açoriano, também aqui para esta luta da subida à Liga Placar. Nos resultados do fim de semana da fase de apuramento de campeão, os resultados foram os seguintes: Dínamo de São Joanense 5, Brunhosa 2, União Progresso da Venda Nova 3, Torriense 6, Lusitânia dos Açores 1, Nonalvas 3, Paços de Ferreira 2, Belenenses 5 e o Póvoa Futsal Módicos será disputado no próximo dia 28 de janeiro. Destaques aqui a constatação ou a confirmação de que o Torriense será uma das equipas mais fortes nesta subida, nesta fase de subida de divisão. Acho que não espanta ninguém. A equipa de Carlos Teixeira apostou claramente em regressar à Liga Placar e inicia com o pé direito esta fase de
apuramento de subida. Depois o outro jogo aqui que tínhamos falado na antevisão, este Dinamo Sanjoanense Brunhosa, e também não estávamos muito longe da verdade quando dissemos que provavelmente o Dinamo Sanjoanense ia acabar por ser mais forte do que a Brunhosa. Assim foi, 5-2 para o Dinamo de Sanjoanense. A equipa da Brunhosa sofreu ali uma série de alterações para esta fase de subida de divisão, nomeadamente a saída de José Feijão e a entrada do novo treinador Ricardo Lobão, e não começou da melhor forma a equipa da Aldeia do Futsal, Dinamo Sanjoanense, a superiorizar-se. Já tinha deixado boas indicações na Taça da Liga e agora volta a iniciar também de uma forma bem forte esta fase de apuramento. Na tabela classificativa, ao fim da primeira jornada, com tudo o que isso implica ou não em termos de classificação, ainda é naturalmente muito cedo, mas com vitórias temos aqui um póquer de equipas: Torriense, Belenenses, Dinamo de Sanjoanense e Nuno Álvares, sem somar ainda qualquer ponto. Módicos, Carteste e Póvoa, que ainda não jogaram a sua partida, Lusitânia dos Açores, Venda Nova, Passos de Ferreira e Burinhosa. Portanto, estes são os resultados do fim de semana. Nada de muito espantoso em termos das equipas que venceram, não é nada muito estranho. Vamos continuar naturalmente a acompanhar para percebermos quem irá ir à competição maior do futsal em Portugal. No que diz respeito à fase de manutenção, composta por 2 séries, em cada uma das séries descem 3 equipas à terceira divisão nacional, e também aqui arrancou agora a fase de esta fase de manutenção foi disputada a primeira jornada, assim é que é. Na série 1, Nogueirão e Tenões, Nogueirão e Tenões 3, Retacho 6, Arsenal da Maia 7, Nelas 5, Monfortense 5, Ladoeiro 3, Reguilas de Tiros 2, Marítimo 8. E aqui a classificação ao fim desta primeira jornada: Marítimo, Retacho, Arsenal da Maia e Monfortense com 3 pontos, um jogo e uma vitória, sem somar pontos ainda, ABC, Nelas, Ladoeiro, Nogueirão e Tenões e Reguilas de Tiros. Ladoeiro, Nogueirão e Tenões e Reguilas de Tiros são, para já, nesta fase muito inicial, nas equipas que estão em zona de despromoção. Destaque aqui para este resultado mais volumoso a vitória do Marítimo sobre o Reguilas de Tiros. O Marítimo não terá grandes dificuldades em se manter na segunda divisão e a equipa do Reguilas de Tiros começa logo com uma goleada sofrida. Veremos naturalmente se terá capacidade de recuperar para depois conseguir manter nesta segunda divisão nacional. Na Série 2, resultados: AMSAC 9, Ocela 1, Albufeira Futsal 5, Macedense 0, Amigos de Serva 4, Amarense 2, Viseu 2, Barbarense 1. Aqui o jogo que eu tinha apontado como o jogo mais interessante de acompanhar era este Viseu-Barbarense, 2 equipas que claramente querem apostar e têm fortes intenções e fortes possibilidades de ficar nesta segunda divisão nacional, e apenas um golo a cair para o lado do Viseu 2001, inicia melhor esta fase de manutenção. O Barbarense perde assim pela margem mínima e estará depois naturalmente ainda nesta luta pela manutenção. Destaque para a goleada imposta pelo AMSAC ao Ocela. Parece-me que são 2 equipas que irão andar de facto em extremos diferentes nesta fase de manutenção. A AMSAC não terá grande dificuldade em se manter nesta segunda divisão nacional, já o Ocela irá naturalmente ter maiores dificuldades, irá lutar com mais dificuldade, como estava a referir, para se conseguir manter nesta segunda divisão nacional. Classificação ao fim desta primeira jornada, com uma vitória: AMSAC, Albufeira Futsal, Amigos de Serva e Viseu 2001, sem somar pontos ainda, Barbarense, Amarense, Macedense e Ocela. Amarense, Macedense e Ocela são, para já, as equipas que estão na zona de descida de divisão. Deixamos a segunda divisão e passamos para a terceira divisão nacional de futsal. Começamos pela Série A e os resultados do fim de semana: Valpassos Futsal 3, Amigos da Beira Douro 4, Boa Vista 2, Famalicão 4, Rio Ave 3, Juventude Fiães 5, Saavedra Guedes 6, São Mateus 4, Mugadouro 3, São Gemil 2 e Desportivo da Ordem 7, São Martinho de Mouros 1.
O jogo de destaque da jornada era este Boa Vista-Famalicão. O terceiro recebia o primeiro e o Famalicão continuou a mostrar-se mais poderoso. O Famalicão, em 12 jogos disputados, não tem ainda qualquer derrota, fruto de 10 vitórias e 2 empates. Está super confortável no topo da tabela classificativa, com mais 10 pontos do que o segundo e o terceiro, que continuam empatados, Valpassos Futsal e Boa Vista, com 22. O Valpassos, na recepção aos amigos a Beira-Dor, a não conseguir descolar do Boa Vista, a sofrer uma derrota por 3-4 e a não conseguir descolar do Boa Vista no segundo lugar da tabela classificativa. Tudo muito interessante aqui nesta Série A. Relembrar que para os playoffs passa a equipa em segundo lugar e, neste momento, entre o segundo e o sexto, que é o Mugador, estão apenas 3 pontos de distância. Portanto, tudo ainda muito, muito interessante para acompanhar aqui nesta Série A da Terceira Divisão Nacional. Passamos para a Série B. Na Série B, Patos 4, Pombal 7, Mendiga 9, Mata 1, MTBA 5, Arnal 1, Lubitos Futsal 5, União 1919 7, Cariense 1, São João 2 e Beira-Ria 2, Bairro da Boa Esperança 3. Aqui no topo da tabela classificativa continua confortável o Bairro da Boa Esperança, 11 jogos, 11 vitórias, portanto só conhecem as vitórias a equipa de Castelo Branco até este momento, seguido de bem perto pelo São João, que também não conhece ainda o sabor da derrota, tem os mesmos 11 jogos disputados, 10 vitórias e um empate, apenas 2 pontos de distância entre São João e Bairro da Boa Esperança, que, relembro, ainda não se defrontaram nesta Série B e, portanto, é naturalmente depois o jogo mais interessante para perceber quem assumirá o topo da tabela classificativa. Para já, Bairro da Boa Esperança em melhor forma do que a equipa do São João. A tabela classificativa, portanto, como eu já referi, Bairro da Boa Esperança em primeiro, São João em segundo, 31 pontos, MTBA, terceiro, quarto, Mendiga, quinto, Lubitos Futsal, sexto, Beira-Ria, sétimo, Mata, oitavo, Os Patos, nono, União 1919, décimo, Núcleo de Sporting Clube Portugal em Pombal, 9 pontos, 11, Arnal com os mesmos, ou 11º, aliás, Arnal com os mesmos 9 pontos, e o último da tabela classificativa é o Cariense com 6 pontos. Aqui na luta pela manutenção, tudo muito ainda por definir, e podemos começar quase a partir do sexto lugar. Beira-Ria com 15 pontos, os mesmos que o sétimo Mata, mais 2 do que Patos e União 1919, que ocupam o oitavo e o nono lugar. Relembramos que os dois piores nonos classificados descem na mesma às competições distritais, em zona de descida direta. Núcleo do Sporting Clube Portugal de Pombal, Arnal e Cariense, os dois primeiros emblemas com 9 pontos e o Cariense apenas com 6. Portanto, também aqui tudo ainda muito por definir. Entre o oitavo e o 11º estão apenas 4 pontos e mesmo entre o sexto e o 11º apenas 6 pontos de diferença, quando ainda arrancamos agora para a segunda volta desta Série B da Terceira Divisão Nacional de Futsal. Passando para a Série C, resultados do fim de semana. Nacional 7, Barreirense 3, São Roque do Faial 5, Quinta dos Lombos B 6, Estoril 7, Sassueiros 2, Farense 8, Leões de Porto Salvo B 7, Vitória Futebol Clube 4, Atlético 1, Vinhais 5, Loutano 3, Farense Loutano. Não foi ainda, o derby do Algarve não foi ainda disputado no momento em que estamos a gravar esta edição número 3 do 40 por 20, será disputado no dia 18 e depois iremos naturalmente na próxima edição dar também destaque ao que aconteceu aqui neste derby do Algarve. Para já na tabela classificativa, o Estoril Praia é líder com 27 pontos, seguido pelo Sassueiros com 25, os mesmos que o Atlético Clube de Portugal. Quarto é o Nacional com 23, quinto Vitória Futebol Clube com 20, Leões de Porto Salvo B é o sexto com 19, Vinhais 17 pontos, sétimo, oitavo Farense com 13, os mesmos que a Quinta dos Lombos B em nono, mas com menos um jogo, décimo São Roque do Faial com 10, 11º Loutano com 8, também com menos um jogo, e o 12º da tabela classificativa é o Barreirense
aqui mais definida, pelo menos para o Barreirense, já são 10 pontos entre a equipa do Barreiro e a primeira equipa acima da linha d'água, neste caso o Farense. E no topo da tabela classificativa, também tudo muito interessante ainda, Estoril 27, seguido de bem perto por Sassueiros e Atlético, Atlético que parece vir a perder gás nestas últimas jornadas e poderá ter mais alguma dificuldade em se continuar a colar, quer ao Sassueiros, quer ao Estoril, até porque tem o Nacional ali bem perto, à perna, com apenas menos 2 pontos do que a equipa da capital. Na Série Açores, disputada a jornada número 5, Vila São Sebastião 2, RSC Açores 4, Biscoitos 8, Posto Santo 1, Piedade 2, Casa da Ribeira 2, Livramento 4, Atalhada 3. Finalmente começamos a ver alguma definição nesta Série Açores, estava tudo ainda muito, muito equilibrado. A tabela classificativa é liderada pelo RSC Açores com 12 pontos, os mesmos que o Livramento também com 12. Biscoitos é o terceiro classificado com 9 pontos. Casa da Ribeira, 7 pontos, o quarto classificado. Quinto, Vila São Sebastião com 6, em zona de despromoção aos distritais. Piedade com 4, Atalhada com 3, os mesmos que Posto Santo também com 3 pontos. RSC Açores e Livramento começam a assumir aqui o topo da tabela classificativa. Por outro lado, Atalhada e Posto Santo começam a ficar no fundo desta mesma tabela classificativa. Ainda é cedo, mas já se começa a ver mais alguma definição, coisa que não acontecia até à jornada anterior, onde estava tudo ainda muito, muito equilibrado. Esta jornada 5 a trazer mais algumas definições. Terminamos a volta pela terceira divisão e pela segunda divisão nacional e passamos para o futsal feminino, que também damos destaque aqui neste 40 por 20. Começamos pelas notícias, e nas notícias é a de que Teresa Jordão assume a coordenação geral do futsal feminino no Sporting Clube Portugal. Teresa Jordão já era a coordenadora de formação. Teresa Jordão é, aliás, um nome bem conhecido para quem acompanha o futsal feminino em Portugal, e agora aumenta a responsabilidade, aumenta o seu cargo, a sua influência no Sporting Clube Portugal, além de assumir a formação como já fazia, de ser a coordenadora, assume também toda a coordenação geral do futsal feminino leonino. Na jornada que passou, na jornada 14, os resultados desta ainda fase regular foram os seguintes: Quinta dos Lombos 4, Gondomar 2, Águias de Santa Marta 4, Nova Semente 2, Académica 2, Santa Luzia 6, Povoense 1, Benfica 6, Futsal Feijó 4, Arneiros 1 e Sporting 4, Nuno Álvares 6. O jogo de maior interesse nesta jornada, pelo menos em termos de tabela classificativa, era o Sporting com o Nuno Álvares, e aqui a equipa do Nuno Álvares novamente a conseguir superiorizar-se ao emblema de Alvalade e a fugir e a assumir de forma muito mais confortável este segundo lugar da tabela classificativa. A tabela, aliás, é a seguinte: em primeiro Benfica, 42 pontos, 14 jogos, 14 vitórias, 101 golos marcados e apenas 10 golos sofridos. Segundo, Nuno Álvares com 37. Terceiro, Sporting com 29, os mesmos que o quarto, Santa Luzia. Quinto, Águias de Santa Marta com 23, os mesmos que o sexto, Nova Semente. Futsal Feijó é o sétimo com 17 pontos. Fecha a zona de playoffs a equipa de Gondomar com 16 pontos, é a oitava classificada desta tabela da Liga Feminina Placar. Já fora da zona de playoffs e já a alguma distância, nono, Povoense com 9 pontos, mais um do que Académica com 8. Em zona de despromoção, Arneiros é o 11º com 6 pontos e, no fundo, Quinta dos Lombos com apenas 3 pontos, somados exatamente este fim de semana. Será que ainda é tempo para a equipa da Quinta dos Lombos? Iremos naturalmente depois de acompanhar, mas já são 5 pontos entre Quinta dos Lombos e Académica. Ainda há uma boa quantidade de jornadas para disputar, mas é importante que a equipa comece a somar pontos sobre, naturalmente, a possibilidade de acabar por descer desta Liga Feminina de Placar Futsal 2022-2023. Para encerrarmos esta nossa edição, só muito rapidamente, ainda na vertente feminina, passarmos aqui para a Taça de Portugal.
apenas porque já foram sorteados os oitavos de final da competição, a ser disputada apenas ainda no dia 25 de fevereiro, e portanto teremos tempo para abordar e para fazer a antevisão, mas uma vez que o sorteio já foi efetuado, aproveitamos para deixar aqui já o resultado do mesmo. E portanto, Nova Semente recebe o Nuno Álvares, São João ou Juventus Triana, porque é um jogo que ainda falta disputar, vão defrontar a Pocariça, Quinta dos Lombos com a Golpilheira, Sporting Atlético de Portugal, Águias de Santa Marta, Povoense, Futsal Feijó, Leões de Porto Salvo, Santa Luzia Benfica e Tebosa Boticas. É com esta competição, com a Taça de Portugal Feminina do Placar, que, aliás, Taça de Portugal Feminina só, de futsal, não tem o patrocínio Placar, que terminamos esta edição do 40 por 20. Regressaremos no dia 19 de janeiro com a antevisão da jornada. Já sabem, para acompanhar o 40 por 20 podem fazê-lo de duas maneiras, através do YouTube com a edição em vídeo, youtube.com/Xavier Costa Futsal. Tem todas as edições lá disponíveis para poderem acompanhar no formato de vídeo. Se quiserem seguir apenas em formatos áudio, estamos disponíveis quer no Spotify, quer no Anchor, só procurar por 40 por 20 e rapidamente irá surgir nas vossas pesquisas. Portanto, é tudo por hoje. Obrigado por estarem desse lado. Voltamos na próxima edição com a antevisão da próxima jornada.